Amigos, agora é o momento onde o filho chora e a mãe não vê. Começou as mudanças. Estou no meio do caos. Eu vim aqui gravar esse vídeo, a gente já começou a mudança. Primeiro de tudo, tudo bem? Como é que tá? Começando o vídeo, né? Eu queria fazer uma entrada impactante, desculpa. Mas começamos a mudança por aqui. Muitas caixas já foram embaladas, mas é engraçado que quanto mais caixa a gente embala, mais caixa a gente vê que tem coisa pra fazer. Eu vou começar agora a fazer o que eu tava mais ansiosa pra fazer, que é tirar tanto o papel de parede aqui da sala, quanto essa parede de tijolinho, quadros e tal, porque eu tô curiosa pra saber se tudo embaixo vai ficar intacto, como me prometeram que ia ficar. Então, muita gente me perguntou, né, se era realmente a prova de aluguel. Agora a gente vai saber, agora é a prova de fogo, porque se não for, eu vou me ferrar pra ajeitar, mas vai dar certo. Eu tô no meio ainda de um dia de trabalho, desse momento eu tô no horário de almoço, então assim, tá bem caótico. O meu pai e o meu namorado estão me ajudando bastante nessa mudança, se não fosse por eles, não estaria rolando. Amanhã vai ter o carreto. Hoje é sexta, amanhã é sábado. Amanhã vai ter o carreto às 9 da manhã, se tudo der certo e se ninguém furar. Hoje, a gente tá fazendo assim, eu vou levar algumas coisas mais frágeis, por exemplo, TV. Já ouvi muitas histórias de TV sendo quebradas dentro de mudança. Eu tenho trauma. E a minha TV, que é meu xodó, que é a minha TV que vira quadro, Deus me livre. Então vai vir um casal de amigos, eles vão me ajudar a transportar a TV e transportar algumas coisinhas mais delicadas, como computador, coisinhas frágeis. Eu tenho muita cerâmica que é de artesão, cerâmica que eu e o Kito fizemos. Então, isso é uma coisa que eu não quero que quebre de forma alguma. Então, eu vou pegar essas caixinhas de coisa muito frágil, computador e TV, levar de carro, aí amanhã a gente leva a maioria das coisas. E aí agora, uma dica, vim aqui embaixo pra dar essa dica pra vocês. Como a gente tá organizando essa mudança, né? Primeiro a gente tá organizando por cômodo, então primeiro a gente tá embalando o escritório, depois a cozinha e tudo mais. E aí em cada caixa a gente coloca o que tem na caixa e o nome do cômodo, que é pra aquela caixa ficar. E se é frágil ou não, ou se é coisa leve ou não, esse tipo de coisa. E aí a Amora tá chateada aqui que a gente deixou a casinha dela aqui pra cima, essa daqui é a casinha dela. Mas enfim, aí a gente tá organizando assim, pra quando a gente tiver que desfazer a mudança, né, a gente na verdade pegar as caixas e já colocar direto um pra cada cômodo. Porque você fica assim, eu sei que panelas é na cozinha, mas amor, no meio da mudança, no meio de você ficar desfazendo um monte de caixa, até porque não vai ser só eu que vai ficar desfazendo caixa, a gente nem, sabe, a gente nem vai ficar lendo cada palavra, tipo assim, vê, cozinha, bota pra cozinha, cozinha, bota pra cozinha, e é isso. Então eu tô fazendo assim, e aí eu tô colocando esses códigos aqui, esse daqui é de escritório, aí eu coloquei esse ESC em um monte de lado, porque eu também não sei qual lado que eu vou conseguir ver a caixa, né, e aí a gente vai organizando assim, dessa forma. Dentro da cozinha, como é um pouco mais complexo, eu tô organizando por coisas de armário, coisas de comida, coisas de armário que são leves, coisas de armário que são de vidro. Então tô fazendo algumas divisões assim. E vamos ver se vai dar certo. Se der tudo errado, amanhã vocês vão estar sabendo, porque eu vou colocar tudo aqui no vídeo pra vocês, tá bom? Vambora! Meu pai e meu namorado foram almoçar. E eu tô sozinha, né? Imagina se eu caio, seria trágico. Mas eu acho que vai dar certo. Mano do céu. Sacola é forte pra caramba, não vou conseguir tirar não, peraí. Vou pegar uma ferramenta. Isso aqui é uma ferramenta milenar. Se chama faca de pão. Nossa, eu colei bem, hein? Parabéns, eu do passado. Putz, grila. Ai. Tá saindo, tá saindo. Primeiro foi. Já foi junto o papel de parede. Cara, essa cola aqui colou nesse treco de uma forma babado. Realmente, parabéns aí a 3M e todos os envolvidos. A cola realmente funciona, hein? Caraca. Ai, já tô cansada. Mostrando pra vocês que ficou perfeita a parede. Foi saindo aqui o papel de parede. E até então, aqui, tudo certo, intacto.
Enquanto eu tô gravando esse vlog aqui pra vocês, eu hoje acabei de postar, quer dizer, acabei não, né? Postei de manhã o vídeo do tour pelo AP vazio. E é até engraçado. Primeiro que enquanto eu tava editando esse vídeo, eu várias vezes pensei, não vou postar, não faz sentido, ninguém vai querer ver um AP vazio. E aí eu achei que a recepção ia ser super baixa, achei que ninguém ia se interessar por ver. E aí vocês estão comentando várias dicas, muita gente já visualizou. Fiquei muito, muito feliz porque eu não imaginava que vocês iriam gostar tanto assim. Então, enfim, eu achei bem, bem legal. E eu tô muito feliz com isso. Trabalhando até agora. Acabou de dar 6 horas. E assim, ainda tem muita coisa. Olha isso aqui. Tem muita coisa pra embalar ainda. Não sei se vai dar. Tá começando a bater um desespero real. A humilhação chega para todos, mas ser pequena tem suas vantagens. Vai eu e a TV aqui, ó. Belíssima. Cheguei aqui no apartamento. Eu tô sem microfone, então provavelmente deve estar bem ruim o áudio. É muito engraçado, porque assim que eu coloquei algumas coisinhas aqui, a gente já vai sentindo mais a nossa casa, né? Mais a nossa cara. Tipo, eu chegava aqui e eu ficava meio assustada, assim, tipo, meu Deus, será que eu não vou mais sentir que é o meu cantinho? Será que agora que eu fui para outro apartamento não vou conseguir fazer com que ele fique a minha cara? Só que assim que eu coloquei algumas coisinhas aqui, eu já comecei a sentir ele um pouco mais a minha cara. Então, tô bastante feliz. E eu tô muito cansada, porque eu não consegui dormir essa noite. Eu tô completamente virada, eu tava muito ansiosa. Ainda tô, na verdade. Eu acho que a adrenalina só vai baixar quando todas as minhas coisinhas já estiverem aqui e eu ver que tudo ficou intacto e tudo bem. Mas é isso. Nossa, eu só quero dormir. Eu ainda não consegui. Oba, amigos. São exatamente... Que horas são mesmo? 7h45 da noite. E a gente... Eu acho que a gente tá em 40% da mudança. Talvez menos até. Mas eu consegui já colocar algumas coisinhas no lugar. E aí a gente teve algumas ideias do que a gente pode fazer. A cozinha, ela por enquanto tá assim. Tá meio que completamente provisória, né? Porque tem muita coisa que eu vou mudar. Por exemplo, esse vasinho aqui de planta, né? Ele tá bem carcomido porque ele ficava do lado de fora da casa. Mas eu coloquei aqui porque a minha gérbera florescendo, eu estou completamente apaixonada. E aí aqui na ilha, né? A gente tá com esses potinhos aqui. No último vídeo que eu postei, muita gente comentou tanto a favor quanto contra o envelopamento da ilha. Eu acho que é a decisão mais polêmica que a gente tá tendo aqui. Principalmente em relação a envelopar e você não poder colocar coisas quentes, não poder usar objeto cortante em cima da pedra, esse tipo de coisa. Realmente é uma preocupação minha. Eu penso em algumas soluções, usar algumas tábuas, algumas coisas para conseguir continuar, né, o uso da ilha sem me preocupar tanto, mas realmente é um ponto. Só que eu já comprei o rolo, eu vou até mostrar pra vocês. E eu quero testar, sabe? Se eu não gostar, eu tiro. Mas definitivamente acho que eu vou dar uma testada pra ver como que vai ficar. E aí aqui, o que eu pensei, né? Eu pensei em colocar como se fosse uma estação perto do cooktop pra justamente ficar assim, um suporte, sabe? Então aqui tá sal, pimenta. Esse peixinho eu ainda não coloquei nenhum tempero, mas eu tô pensando em colocar talvez pimenta calabresa, alguma coisa assim. Esse suporte que eu não tinha como utilizar no último apartamento, porque não tinha espaço para deixar ele fixo. Eu vou botar aqui, mas inclusive eu já vi um outro suporte de colheres, assim, simplesmente maravilhoso. Ele é em formato de ravioli. E eu tô muito fissurada por ele, talvez eu coloque ele aqui. E aí eu retire esse daqui de plástico, né? Acho até mais higiênico colocar um de cerâmica aqui. Aí aqui eu coloquei os utensílios que eu mais utilizo. Ele fica meio alto aqui, né, no meio das coisas, mas eu acho
Mais importante a utilidade aqui até do que a beleza. Apesar de que eu achei que ficou também bonito, né? Aí aqui eu já coloquei um pano de prato. Aqui é completamente improvisado, eu só tava testando pra ver como que ficaria um pano de prato nessa região. Mas aqui é o buraco do forno pra sair ar quente. Aí eu provavelmente vou colocar um ganchinho aqui embaixo, porque eu acho que fica mais prático, sabe? Pegar o pano de prato dessa altura do que pegar do forno. Mas eu também acho que fica muito fofinho do forno. Se vocês notarem, os tapetes, eles estão completamente imundos, porque eles acabaram de voltar da mudança. Inclusive esse daqui, que muita gente comentou no último vídeo, ele foi feito por uma artesã chamada Ângela Danielato. Ela fez sob encomenda pela gente. E aí, esse tapete tá completamente sujo, tá vendo? Mas eu coloco ele direto na máquina de lavar, e eu seco ele também na máquina de lavar, e ele sai intacto. Depois eu mostro pra vocês como que vai sair. Eu sempre lavo ele na máquina e sempre dá certo. Coloquei o forninho aqui também, algumas decorações e tudo mais, só pra ir vendo mais ou menos como que vai ficar. Essa torneira a gente vai trocar por uma cromada, e aí essa daqui a gente já inclusive trocou, tá vendo? Aqui a gente já colocou uma cromada, que era uma preta também. Por enquanto a gente colocou micro-ondas aqui, mas ainda não tenho certeza. Talvez a gente coloque o micro-ondas aqui, escondidinho. Porque primeiro que eu não queria que ele ocupasse tanta bancada, ele é da largura da bancada praticamente, tá vendo? E ele fica muito meio que na cara assim, sabe? Sei lá, muito na ponta, e aí eu não gosto tanto. Então, tô pensando em colocar ele pra ali, pra ele ficar mais escondidinho, porque aqui eu tô pensando em colocar aquela cortininha, lembra? E aí a gente vai colocar a máquina de lavar lá pra trás. Essa parte aqui, a gente colocou a mesinha que a gente já tinha. Eu ainda não tenho certeza se ela ainda vai se manter na casa ou não. Aqui eu quero colocar aquela mesa redonda, mas aí por enquanto que a gente não tem, eu coloquei ela aqui. E aí todas as minhas plantinhas eu coloquei, né, a maioria aqui, que a minha ideia é fazer a parede de plantas, né? E aí, esse móvelzinho que eu usava como criado mudo lá no meu outro apartamento, ele é um móvelzinho de planta, aí eu já coloquei aqui ele como um móvelzinho de planta, mas ainda tá meio indefinido onde cada uma vai ficar. Eu tive uma ideia que eu acho que eu vou fazer, que é pintar a parte interna dessa janela aqui, aquela janela estranha, né, que eu contei pra vocês. Eu não sei ainda de que cor, mas eu acho que vai ficar legal, sabe? Pra dar um destaque, porque é aquilo. Se você não pode esconder alguma coisa, faça ela parecer que é proposital. E aí eu vou meio que destacar essa janela e colocar uma plantinha aqui pendente. E eu acho que vai ficar bem legal. Aqui a gente vai colocar uma cortinona, né? Provavelmente de teto até o chão, ou até quase o chão. Eu tô vendo se eu consigo reaproveitar a cortina que a gente tem lá. Ainda não consegui trazer. E aí aqui temos um senhor cansado. Dá um tchauzinho, senhor cansado. Tchauzinho. E aí aqui a gente tem algumas coisas bagunça. Eu falei assim, nossa, vou arrumar tudo pra conseguir mostrar pra eles, tudo bonitinho e tal. Mas, gente, simplesmente não tem condições de arrumar tudo, porque é meio de mudança. A gente tá sempre bagunçando absolutamente tudo. Então, aqui a gente tava testando, a gente vai voltar esse rack lá pro lugar, mas a gente tava testando o rack atrás do sofá. Essa foi a ideia até do Kito. Ele insistiu nessa ideia, eu nem tava tão a favor assim, só que depois que eu coloquei aqui, eu acho que pode funcionar. A gente quer colocar uma plantinha mais cheia. Essa plantinha tá amarrada, então é por isso que ela tá meio feinha. A gente colocou até um galão de água, mas aqui eu quero colocar uma plantinha um pouquinho mais cheia. E aí aqui fazer talvez colocar uma vitrola nesse espacinho aqui, ou nesse espacinho aqui. E eu vou tirar um pouquinho dessas plantinhas, aqui tá meio improvisado. E aí aqui dentro a gente coloca os discos e tal, a gente sempre quis ter vitrola. E aí eu acho que esse espaço pode funcionar. E aí aqui talvez colocar uma luminária, sabe, uma luminária bem alta, assim. Eu tô imaginando meio que isso, assim, acho que pode ficar legal. Essa casa, ela é muito fria. Aqui é mais frio do que lá fora. Lá fora já tá um friozinho, mas aqui tá muito frio. Eu tô impressionada com isso. E é uma coisa que eu particularmente amo. Que eu sempre falo, se for pra passar calor, eu quero passar calor na praia. Eu não vou ficar passando calor dentro de casa. Lembra que eu falei sobre a gente ter uma mesa aqui no meio do escritório, né? Seria bem nessa região aqui. E aí a gente ter mesas de cada lado.
Hoje eu e o Kito a gente ficou vendo assim, né? Tipo, acho que com móveis a gente consegue ter mais ideia do que fazer. E, definitivamente o escritório é o que a gente tem mais dúvida. E aí a gente pensou em uma outra ideia que acho que pode ficar bem legal. Essa parede aqui, onde tem essa mesa era a que ele já tinha, né? A gente tá pensando em comprar mais uma mesa dessa e colocar essa parede inteira com duas mesas iguais, e aí vai ser uma mesa minha e uma mesa dele. Então vai ser o lado do escritório. E aí, desse outro lado aqui, a gente colocar uma bancada bem longa, quase até ali o final, onde pega o guarda-roupa. E aí colocar alguns gaveteiros, algumas coisas, mas aqui esse lado ser como se fosse um grande ateliê, sabe? Então a gente vai ter, por exemplo, a máquina de costura que eu quero ter, a gente vai ter material de arte e tudo fica aqui. E aí eu tô pensando em utilizar um negócio chamado pegboard aqui atrás, pra gente conseguir colocar algumas coisinhas. Eu vou deixar uma imagem aqui pra vocês como que é. E aí eu tô pensando nisso. Hoje é a ideia que a gente tá mais gostando, mas assim, a gente muda de ideia várias vezes até chegar na versão final. Então talvez amanhã a gente já tenha uma ideia completamente diferente e queira desistir. Então eu só tô atualizando vocês aí da linha de raciocínio que a gente tá tendo, porque até a gente chegar num resultado que a gente goste, a gente vai tentando e errando, tentando e errando. Então, o apartamento que eu mostrei pra vocês não chegou naquilo ali de um dia pro outro. A gente foi aos pouquinhos fazendo, e eu acho que esse que é o mais gostoso da gente montar o nosso espaço, né? Que é fazer algo que a gente gosta. E aí, aos pouquinhos, a gente vai vendo o que vai funcionando. Até porque tem coisa que fica bonita, mas não funciona no dia a dia. Então, não dá pra você viver numa casa que ela é só bonita, mas ela não tem absolutamente, né, nenhuma utilidade. Você não tem nenhuma praticidade no que você precisa fazer. Então, sempre tem que dar uma equilibrada. E aí, por isso que a gente vai mudando de ideia ao longo do tempo, mas tudo dá certo no final. É isso. Agora eu vou comer. E talvez eu veja vocês amanhã, porque a gente ainda tem muita coisa pra fazer por aqui. Tô sem microfone, não sei se o áudio vai ficar bom, mas a gente voltou aqui pra tirar as coisas e muita gente me perguntou se essa parede aqui ia dar certo tirar, né? Eu acabei de tirar aqui, a madeira saiu intacta, aqui tinha o painel de madeira, ela ficou com essas colinhas, mas com desengordurante aqui sai bem facinho. Aí, do outro lado, aqui, mas assim, já imaginava que isso ia acontecer, sai algumas partes da massa aqui corrida da parede. Mas isso daqui era uma coisa que a gente já estava prevendo que ia acontecer. E tudo bem, porque a gente já ia emassar, porque a gente fez também alguns furos nas paredes aqui, por conta das prateleiras, tá vendo? Aí, normal, a gente já sabe disso. Uma coisa que a gente levou como aprendizado aqui do apartamento é não precisa usar tantas fitas assim pra colar, porque as fitas são bem boas. Então, aqui tinha bastante coisa com fita e, assim, ela ficou muito presa. Na madeira não ficou absolutamente nenhum resquício, porque nela não sai nada. E aí aqui, por exemplo, que a gente usou etiqueta, né? Etiqueta não, adesivo. Aqui saiu também um pouquinho, aí tem que emassar. Então, talvez eu usaria menos fita, porque a gente usava tanta fita que a gente ficava com medo de cair. Mas eu acho que menos fita já funcionaria, assim. Mas é isso, assim. O adesivo, ele tem o croc, ele é muito fácil de colocar, mas de qualquer forma, trabalho por trabalho, você vai ter que amassar. Assim, bem difícil não precisar, né? Então, fica a mensagem. Às vezes, furar nem vai fazer tanto mais trabalho assim. Vou começar a preparar a tinta aqui para fazer a parede e, para quem não sabe, eu sempre uso tinta xadrez. Todas as paredes que eu pintei lá no outro apartamento, eu usei tinta xadrez. E aí, tinta xadrez é basicamente um pigmento que você usa com tinta branca. A vantagem é que fica bem mais barato do que você ter que ficar comprando a tinta certinho. E você escolhe exatamente o tom de tinta que você quer. Você não precisa ficar olhando em catálogo, nem nada desse tipo. Então eu prefiro 1000 vezes. E aí eu sempre tenho as 3 cores primárias, porque a partir dessas aqui você consegue fazer a cor que você quiser. Então eu sempre tenho a azul, a amarela e a vermelha.
E aí aqui, nesse galão de água, eu coloquei a tinta que eu pintei o meu outro quarto lá no apartamento. Aquele antigo quarto, aquele tom de rosa. Então, uma dica é você sempre fazer a tinta a mais, porque como você faz a sua tinta na hora, é impossível praticamente você conseguir repetir exatamente o mesmo tom. Então, se você não fizer tinta o suficiente, quando você for precisar passar mais de uma demão, você vai ter que preparar de novo aquela tinta e aí até você acertar exatamente o tom, muito difícil. Então, sempre faz uma quantidade para sobrar. Por isso que eu sempre tenho essas sobras de tinta dentro de casa. Essa daqui é a sobra do quarto, tinta é uma coisa boa que é muito difícil estragar. E aí, com base nessa daqui, eu vou preparar outros tons, que também é uma coisa que eu faço bastante. Então, se eu tenho um rosa preparado e eu quero, por exemplo, um rosa mais claro, ou eu quero fazer um lilás, eu consigo reaproveitar esse rosa, trabalhar com os pigmentos e ir criando outras coisas. Então, você nunca precisa descartar as tintas que sobram, tá? E a tinta, quando você vai preparar, ela visualmente aqui, ela sempre vai estar um pouquinho mais clara do que ela vai ficar na parede. Então, cuidado com o que você está olhando aqui. Você tem que fazer a tinta primeiro e depois testar na parede para você ir acertando o tom, tá? Não vai olhar aqui, tacar na parede e achar que vai ser essa cor, porque não vai ser, vai ficar completamente diferente. Eu vou começar aqui a preparar a minha tinta, vou ver mais ou menos como que eu quero o tom e aí eu mostro para vocês. Mostrando para vocês o resultado, ao menos provisório. Eu gostei bastante dessa cor. A gente estava imaginando a cor ainda um pouquinho mais clara, mas eu já curti bastante. A gente ainda não tirou as fitas, ainda tá com acabamento por fazer, mas a gente tá esperando a tinta dar uma secada até amanhã. Mas e aí, me contem, o que vocês acham? Vocês acham que tem que ficar mais clara? Ou vocês acham que o tom tá legal? Tinha comprado algumas amostras de envelopamento de alguns lugares pra gente testar, justamente para ver a questão de resistência em relação à faca, coisa quente. A gente já fez alguns testes e eu vou mostrar pra vocês como eles se saíram. Aqui essas amostras que eu vou mostrar pra vocês, todos eles são da SH Decor, tá? É uma empresa que eu vi que faz esse tipo de adesivo e eu vi algumas recomendações sobre. Esse daqui, ele é o Marfim. Eu achei a textura dele muito bonita. Ele é fosco, tá vendo? Ele não tem brilho. E aí, a gente fez alguns testes cortando faca aqui em cima e não riscou absolutamente nada. A única coisa é que quando a gente tentou realmente cortar com a faca, mas aí foi de propósito, a gente fez esse risquinho aqui, tá vendo? Muito sutil. Aí fez esse risquinho. Mas assim, passou no teste de faca, tá? Não riscou. A gente também jogou shoyu, jogou tomate, nada sujou e nem manchou. Amanhã a gente vai, na hora de fazer café, colocar a panela quente aqui em cima, para ver se vai passar nesse teste. Mas, por enquanto, esse daqui passou em todos os testes. E a gente fez a aplicação para ver como ficaria, e a gente achou que a aplicação ficou muito perfeita. Então, gostei bastante desse. E aí, esse daqui também é dessa mesma empresa, mas ele é o branco brilhoso, tá vendo? Ele é lustrado, ele tem esse brilho. E aí, eu não sei se eu vou conseguir focar aqui, não vai dar pra ver no vídeo, eu acho. Olha, meninas, esse foi o máximo que eu consegui focar pra vocês, mas tá vendo? É extremamente sutil, mas não passou no teste de faca. Ele ficou riscado, muito de leve, mas ficou, tá vendo? Então, esse daqui a gente não gostou tanto. E a gente também não curtiu tanto o acabamento brilhoso dele, que fica com um pouco mais de cara de... não sei, de plástico, sabe? Não sei se ficou tão legal. Aí aqui a gente também fez alguns testes de quina. Eu instalei bem mal porcamente, como vocês podem ver, porque a gente tava só testando, mas só pra ver como ficaria. E eu achei que ficou bem interessante, mas definitivamente esse daqui não funcionou. A gente tá tendendo mais a este.
Aí eu tava pensando em colocar madeira aqui em cima, mas eu acho que essa pedra aqui ficou bem melhor do que a madeira, do que eu imaginava que a madeira ficaria, né? Essa visão aqui eu achei bem legal, essa pedra aqui. Talvez a gente vai envelopar com essa. Mas é isso. Se a gente não gostar, se a gente achar que ela não é resistente, a gente tira e mantém a pedra preta, porque muitos de vocês comentaram e realmente essa pedra preta, ela com os itens de decoração, não fica tão ruim. Mas eu ainda quero testar o envelopamento só pra ter certeza, sabe? Meninas, agora eu sentei aqui um pouquinho no quarto. Primeiro que eu tô bastante cansada. Acho que já são 11h30 da noite. Aí agora eu vou guardar algumas coisas no guarda-roupa pra terminar essa parte aqui das roupas, porque ainda tem muita coisa pra desencaixar. Mas desencaixar? Desembalar? Tirar da caixa, não sei. Mas antes disso, eu vou mostrar pra vocês as compras que a gente fez lá na Tok Stock. Eu gosto da Tok Stock, mas eu acho que o maior motivo que eu compro tanta coisa lá é porque por onde a gente mora, aqui perto, tem uma loja muito grande da Tok Stock. Então acaba que a gente sempre passa ali e aí a gente acaba comprando coisa. Acho que é bem melhor ver as coisas pessoalmente do que comprar pela internet, né? E como é uma das poucas lojas de coisa de casa por aqui por perto, então acaba que eu compro muita coisa lá. Mas vou mostrar pra vocês o que a gente comprou, tá? A primeira coisa que a gente comprou foi essa cama aqui, que é uma caminha pra Amora. Ela que escolheu, inclusive. A gente colocou algumas opções e aí ela sempre deitava nessa opção. Mas eu acho que ela vai combinar super com a paleta de cores aqui de casa. Outra coisa também é a gente comprou esse cofrinho de dinossauro. Na verdade foi o Kito que comprou pra ele, porque ele sempre ficou querendo ter um dinossaurinho dele. E aí a gente comprou esse daqui. Ele tá com um pequeno defeitinho aqui, tá vendo? Não sei se dá pra ver. Mas por conta disso ele tava tipo assim, sei lá, acho que o preço normal dele era R$50, ele pagou 20. Então ele foi bem mais barato, mas ele quis isso daqui pra colocar talvez no lado do escritório dele, sabe? E eu achei bem fofinho também. Então a gente comprou esse aqui. Aí a gente comprou também 2 copinhos. Esse daqui é daquela linha com a voador tecelagem, eles estavam na promoção também. Tá com uma meio que liquidação lá no Tok Stock, né? Eu acho esse copo de um tamanho maravilhoso. E aí a gente só comprou 2, primeiro porque só tinha 2 mesmo, não tinha outra opção. E porque a gente tem 2 pratos que é dessa linha aqui também. Então é meio que pra combinar. E esses pratos barra copos, a ideia é a gente usar só nós dois, assim, dia a dia. É realmente os nossos copos e pratos do dia a dia. A gente tem uns conjuntos maiores de 6 pessoas e tal, que normalmente a gente usa quando a gente recebe gente, mas aí são outros conjuntos. O conjunto de dia a dia seria esse prato e copo. E isso é um ponto importante porque eu não tenho essa questão de guardar as melhores coisas pra quando receber visita. Tipo, a gente tem esses conjuntos maiores, mas eu uso todos os meus pratos, todos os meus copos, tudo, no dia a dia. Eu não guardo nada pra usar só com visita ou só em ocasião especial. Pelo contrário, eu acho que ocasião especial é estar vivo, gente. Então, assim, eu uso tudo todo dia e sempre. Inclusive, tem coisas assim, por exemplo, o prato mais bonito que eu tenho, eu acho que é o que eu uso todo dia. É o que eu uso no dia a dia. Esse, pra mim, é o meu prato mais bonito, é o meu preferido. Por isso que eu uso todo dia. Eu não vou guardar o meu prato preferido pra ocasião especial. Eu sei que tem casos onde, por exemplo, a gente tem criança em casa e aí a gente não quer ficar usando coisas valiosas porque pode quebrar, esse tipo de coisa. Aí eu acho que é um caso à parte. Mas no dia a dia, eu sempre tento usar as minhas coisas favoritas. Mas enfim, retomando. Aí aqui a gente percebeu que tem algumas portas que acabam fechando. E eu sempre quis ter um peso de porta, só porque eu acho muito fofo. E aí eu comprei esse daqui, em formato de abacaxi. E eu achei ele muito fofo. E aí eu vou ver qual porta aqui que tá precisando mais de um peso de porta e eu vou deixar ele lá. Mas eu achei ele fofíssimo. E aí, a última coisa, que não foi lá na Tok Stock, mas é uma coisa que eu comprei e que eu só desembalei quando eu vim pra cá, é essa casinha aqui, muito fofinha. Essa casinha aqui eu comprei em BH, quando eu fui em BH, lá no Mercado Novo, se eu não me engano, ou foi no Mercado Central? Não, foi no Mercado Novo. E aí eu comprei essa casinha aqui, que eu tava muito empolgada pra usar, acho ela muito fofa. Não sei ainda onde eu vou botar, mas enfim, é uma decoraçãozinha
que eu tava esperando vir pra casa nova, né? Muito fofinha. Agora eu vou guardar algumas coisinhas no guarda-roupa. Uma dica pra vocês que vão passar por mudança é sempre as coisas de cabide você colocar já direto no cabide. Pegar já direto no cabide e colocar no armário. Muito mais prático. É só você colocar numa caixona, num malão, alguma coisa nesse sentido, e aí você vem e coloca direto. Só que nessa casa aqui, obviamente, que essa casa é de gigantes, inclusive vi os comentários de vocês falando que eu sou baixa. Eu tenho 1,5 m, sim. Porém, esse não é o único problema. Essa casa realmente tem um pé direito alto, ok? Tudo bem, eu sou baixa, ok? Mas é o conjunto dos fatores. Não é só eu que sou baixo, não, tá bom? Obviamente que o cabide tá lá no cacete. O cabide tá lá no céu. Mas assim... Ai, Jesus, como é que eu vou fazer? Ai. Tudo sob controle. Aqui sou eu, tá? Aqui eu resolvo. Ah, é alto, mas é super pegável. Eu normalmente gosto de separar as minhas roupas por cor, porque eu tenho muita roupa colorida, então eu gosto de organizar só pra me guiar. Mas assim, tá tudo misturado e vai ficar misturado assim por enquanto, né? Porque não tem condição agora de eu arrumar qualquer coisa, gente. Inclusive, algumas de vocês pediram um tour pelo guarda-roupa e eu super adorei a ideia. Inclusive, eu tava pensando em fazer isso mesmo. Porque, tanto quanto a minha casa, eu também só uso roupa colorida. E eu gosto muito, muito, muito de moda. Eu gosto muito de roupa. Eu gosto muito de ter roupas diferentes. Então, eu acho que o meu guarda-roupa, a minha casa, é a continuação do que tá na minha cabeça. Então, meio que tudo é a mesma coisa. Se vocês gostarem de moda também, quiserem ter um tour do guarda-roupa e também saber um pouco mais sobre estilo e tal, são coisas que eu gosto de conversar. Se vocês se interessarem, me avisa nos comentários que aí eu faço um vídeo sobre isso, tá bom? Aqui deu pra ter uma dimensão de quão pouca roupa eu tenho, porque eu sempre ficava assim, gente, eu acho que eu tenho muita roupa, né? Porque meu guarda-roupa era só de 2 portas e era completamente cheio. E eu sempre ficava assim, nossa, muita roupa, eu tenho que dar roupa, muita roupa, muita roupa. Tudo que eu tenho de roupa tá aqui. Aqui. E isso daqui, esses organizadores que estão aqui embaixo, era o que tinha na minha gaveta. Eu só tenho esse quadrado de roupa. Tem algumas roupas aqui, mas assim, roupa pra lavar, coisa pouca. Tá tudo aqui. Acho que eu realmente tenho pouca roupa, viu? Quando eu reclamava que eu tenho pouca roupa, o pessoal não acreditava em mim. Eu realmente tenho pouca roupa. Eu acho que como eu faço tantas combinações diferentes de roupa, parece que eu tenho muito mais roupa do que eu realmente tenho. Eu meio que dou uma multiplicada no meu guarda-roupa. Roupa pra mim é uma coisa que é muito importante pra demonstrar o que eu sou também. Eu acho que é uma forma de você representar a sua personalidade, entende? Ela influencia bastante no que a gente sente, em como a gente se sente, né? Quando eu boto determinado tipo de roupa, eu me sinto mais confiante, ou outro tipo de roupa eu me sinto mais romântica. Então eu acho que a roupa também tem essa influência. Valorize as suas roupas, se vista como você gosta de pensar. Não como você gosta de ser visto necessariamente, mas como você gosta de se sentir. Eu acho que é muito importante. Nesses dias eu não consegui estar tão ativa de ficar respondendo comentários e tudo mais, mas eu juro que eu lendo todos os comentários que vocês me mandam, todas as dicas que vocês me mandam, eu leio com carinho e considero tudo. Então, por favor, continue mandando tanto as suas dicas, opiniões, críticas. Fala assim, menina, você esqueceu de fazer tal coisa. Por favor, me avisa, porque esses vídeos eles estão me mostrando que tem pessoas que trazem ideias assim que eu nunca e jamais imaginaria. Então, muito obrigada por todos os comentários de carinho, por todas as ideias. Eu nunca imaginei que eu estaria fazendo vídeo pro YouTube e estaria sendo tão bem recepcionada. É uma coisa muito nova pra mim, então eu não sei gravar muito bem, eu não sei editar muito bem, eu não sei falar muito bem, mas eu tô fazendo o meu melhor e eu acho que o mais importante é que eu tô me divertindo muito no processo e eu espero que vocês também estejam se divertindo assistindo tudo isso aqui. Muito obrigada, eu vou deixar esse vlog por aqui hoje. Não se esquece de se inscrever e comentar e curtir. Se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo, tiverem curiosidade sobre alguma coisa, manda aí, tá? Um beijo e tchau, tchau.